Olá, cara pessoa que está do outro lado da tela. Sejam muito bem-vindos ao meu vídeo para a Semana de Integração Acadêmica da Federal do Rio de Janeiro. Meu nome é Ana Beatriz e tenho 15 minutos para te apresentar um assunto bem legal. Então vem comigo que hoje você conhecerá a sinestesia e a minha experiência com ela. Ah, já estava quase me esquecendo. Você será acompanhado pela minha versão Bitmoji. Ela não é uma graça? Orientada pelas professoras doutoras Dalila Santos e Tânia Araújo Jorge, trago nesta comunicação um panorama geral sobre a pesquisa de iniciação científica em andamento no laboratório da Fiocruz. Comentarei ao longo deste vídeo os meus primeiros passos lá em meados de 2018 até hoje em dia, o que constitui quase todo o meu período de graduação, evidenciando um processo único de aprendizagem dentro de duas instituições renomadas e importantíssimas para o desenvolvimento científico e artístico. Antes de começar, gostaria de relembrar que em 2019 participei da SIAC com a primeira parte desse estudo, a videoarte chamada Versões. Nessa apresentação, eu apontei minhas inquietações iniciais sobre todo o meu interesse dentro do mundo das artes. O que eram apenas gostos e hobbies acabaram se tornando objetos de pesquisa. Venho hoje continuar aquela vírgula que deixei lá atrás. E é aí que quero chegar. Na iniciação científica, com o título Ver o Som, Oficinas de Sinestesia para exercitar percepções auditivas visuais, desde 2019, a pesquisa vem traçando seus estudos diante de uma perspectiva quali-quantitativa sobre a temática da sinestesia nas artes, buscando uma construção transdisciplinar. Ao investigar o possível potencial sinestésico nas artes através de oficinas de sinestesia, estou dizendo que há um conjunto de ideias e processos a serem pensados, que são eles: o levantamento e revisão bibliográfica sobre o tema sinestesia em busca de um histórico do desenvolvimento dos conceitos e práticas sinestésicas e de suas aplicações na ciência, na arte e na saúde. Isso também envolve recursos audiovisuais disponíveis em plataformas da internet sobre teorias, experimentos e práticas sinestésicas. Identificar e interagir os atores neste campo de oficinas sinestésicas, como pesquisadores, estudantes, artistas, etc., ao conceber, elaborar, realizar e analisar uma oficina de sinestesia sobre percepção auditiva e visual como estratégia de trabalho. E, por fim, elaborar instrumentos visuais na internet de divulgação, com a necessidade de aprofundarmos nossas análises em conjunto com a criação de um projeto cultural, como oficinas de sinestesia de maneira introdutória, onde articula a própria pesquisa teórica, a oficina de percepção auditiva visual e a divulgação dos conteúdos didáticos em redes sociais, tais como Facebook, Instagram e YouTube. Para introduzir nossa discussão, compreendemos a sinestesia como neurológica, artística e desenvolvimental ao longo das vivências humanas. Como um fenômeno neurológico, temos as conexões e funções cerebrais dos indivíduos, mas também metáforas e recursos linguísticos ou até mesmo o uso de drogas psicoativas e doenças mentais, cerebrais e genética como causas e origens dessa salada de sentidos. Sem esquecer que cada uma dessas hipóteses é avaliada a partir do sujeito, com o seu grau de intensidade e constância que sua sinestesia aparece. Há também essa questão da pseudosinestesia, que é essa adquirida pela cultura, os hábitos e pela memória. Vocês podem notar que este estudo envolve inúmeras disciplinas e uma formação plural de conhecimento, que possam traçar padrões de interpretações sobre a condição. Este mapa mental é apenas um dos resumos de toda essa coletânea de dados. Eu poderia falar de vários jeitos para chegarmos em um consenso sobre o que é sinestesia.
Porém, nunca será o suficiente quando apontamos que a mesma pode ser um distúrbio neurológico, também uma figura de linguagem e também uma associação. Então, são questões muito vastas que a gente precisa de um certo tempo para se dedicar a cada uma delas especificamente. Então, o que está em voga aqui? O que está em voga aqui é a experiência. É a partir dela que podemos chegar às mais diversas possibilidades de sinestesia. É a partir da experiência de cada sujeito com sinestesia. Seja ela a sinestesia, entre aspas, verídica, neurológica, mas também a pseudosinestesia, já que ela está inclusa nesse panorama de as sinestesias. Então, a arte está dentro dessa questão, e quando eu digo a arte, tem inúmeras ramificações entre elas e as suas linguagens. Então, a gente vai englobando questões de movimento e tudo mais. Mas o que eu quero dizer que a condição é uma união de diferentes sensações é apenas uma das milhares de gotas d'água nos oceanos. Então, é sentar, ler, processar e avaliar tudo que está em jogo na definição de uma possível definição total ou inúmeras definições que possam abarcar os tipos, origens, causas de que seria uma sinestesia. Essa menina simpática que a gente está vendo aqui se chama Melissa McCracken. Então, como exemplo dela, a gente pode pensar em inúmeros outros exemplos de artistas ou não artistas que se deparam na sua vida, as vivências do cotidiano e tudo mais, a sua condição de sinestesia. Então, esse exemplo que trago agora é um dos vários que você poderá ouvir se jogar no Google ou nas redes sociais a palavra sinestesia. A possibilidade de ver sons, tocar cheiros, sentir o gosto de alguma coisa que você toca e por aí vai. Inúmeras possibilidades que você pode criar na sua mente agora, elas serão totalmente pequenas em relação à possibilidade real de troca de sentidos. Então, essas possibilidades impulsionam muitas discussões totalmente variadas e tal, mas tudo começa com a mistura desses sentidos, de forma totalmente involuntária. Temos as palavras estranho, bizarro, normal e medo como palavras corriqueiras nos vocabulários dos sinestetas, devido ser um assunto de uma condição que atinge 4% da população mundial. Então, isso devido à possibilidade de se estudar, porque muitos dos sinestetas não se estudam, acham que é completamente normal, e que é normal, mas a questão é que se difere da população total. Então, a gente começa a pensar, eu tenho alguma coisa, entre aspas, de errado, mas não é errado, é apenas um passo além da sensibilidade captada a nós e questões de percepções e tudo mais. Então, com base no exemplo da fala da Melissa, podemos constatar um possível padrão nesse sentido. Mas aí eu te pergunto, se eu tenho essa entrega total do meu corpo à experiência suprassensível, como deve ser isso para os próprios sinestetas e para as outras pessoas que sentem o mesmo frio na barriga que eu, sem ter essa condição maravilhosa? Por isso, o projeto Oficinas de Sinestesia nasceu. Não é imitar e sim entender. Não é forçar a barra para ser, e sim ter uma autorreflexão corporal e sensorial quando você entra em contato com as inúmeras presenças artísticas, estéticas e culturais. As atividades ressaltam a discussão e pontos vinculados ao estudo, como cores, sons, imagens, enfatizando a sinestesia artística. Senta que lá vem história.
Para que possamos estabelecer essa relação entre a sinestesia e a arte, devemos nos ater a outras conexões. As provocações diante da imaginação, da criatividade, da percepção e da educação artística através da sinestesia são tratadas pelas abordagens metodológicas Art-Based Research, que em português é traduzida por alguns pesquisadores como pesquisa baseada em arte, e a proposta triangular juntamente com a abordagem ciência e arte. Ao pesquisarmos a partir da arte, entendemos que este ato como artístico e científico não é separado, como esses processos que principalmente no campo da sinestesia. Integramos um estudo social, cultural e artístico oriundos das histórias da arte e da música, que prezam pelo estudo sensível com uma investigação objetiva, através da abordagem ciência e arte. Então, ao possibilitarmos a socialização, o conteúdo transdisciplinar e, principalmente, trazermos exemplos cotidianos e expandirmos essa questão de sentir antes de aprender algo de forma tradicional, nos sustentamos na ideia de conhecer a história, o próprio fazer artístico e saber apreciar uma obra de arte. Através da arte, conversando e experimentando, chegamos próximo ao que poderíamos dizer ser uma definição sobre o tópico, mas não quer dizer que todos sentirão os efeitos sinestésicos e que nem todos terão comprovações médicas que são sinestetas. Com as práticas, tentaremos entender essa linha tênue da sinestesia sobre a perspectiva da neurociência, da linguagem, até mesmo das conexões entre a criatividade, questões de várias sensorialidades, imaginação e dentre outros aspectos. Só que, contudo, com a pandemia de Covid-19, a pesquisa teve que ser repensada, muito repensada, várias vezes. Durante esse período de quarentena em vigor, alterações e adaptações metodológicas foram escolhidas, tal como a tecnologia remota, a ferramenta fundamental para a existência da oficina em tempos como este. A articulação da teoria com a prática, em formato virtual, coloca a oficina mais uma vez como uma oportunidade de dar ênfase à ação lúdica para que seja construído um conhecimento. É bonito? Ao indicarmos nossa oficina como geológica, estamos de acordo com a perspectiva freiriana de saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Essa posição democrática da educação se entende como um processo de troca de saberes horizontalizado. Esse ciclo já está se encerrando e com ele vêm os resultados de todo um esforço e empenho dentro de momentos confusos, perdidos e descasos com o ensino e a pesquisa no Brasil. Bom, voltando a essa questão de resultados, isto é, desde a gravação deste vídeo são 28 produções, na qual especificamente referente à pesquisa já foram um capítulo de livro, um artigo para envio, 3 resumos publicados e 7 apresentações, com 17 vídeos no YouTube e 60 publicações no Instagram. O andamento da pesquisa vem sendo traçado por análise de dados e cruzamento de informações sobre o assunto. Além disso, 2 oficinas já foram feitas e uma está a caminho. Muito obrigada, Siak, pela aprovação do meu resumo. Obrigada também à extensão universitária Curto Circuito pela seleção lá no começo de 2018. Sou muito grata também ao acolhimento dos grupos de pesquisa, laboratórios, todos os amigos e professores e orientadores que fiz também na Fundação Oswaldo Cruz. Obrigada e até mais!